Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, hein? Hoje dia 18 de março. Então vamos às principais informações. Ao vivo com a gente nessa edição tem Fábio Gomes e Gessé Ascioli. A gente vai falar sobre segurança pública porque Fábio vai trazer atualizações da Polícia Civil sobre uma operação que desarticulou uma quadrilha suspeita de vários crimes aqui no agreste do estado. Fábio, bom dia para você. Elmir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de hoje. A gente tem informações sim sobre essa operação. Hoje pela manhã, nossas equipes acompanharam a coletiva de imprensa, onde os delegados trouxeram mais detalhes. Essa quadrilha, ela é suspeita de envolvimento em crimes de roubo a solanqueiros aqui no Agreste e também de homicídios e tentativa de homicídios. Foram apreendidas armas, dinheiro e também veículos que seriam utilizados por esse grupo criminoso e vários mandados judiciais foram expedidos aqui no estado de Pernambuco. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes, Almir. Perfeitamente, viu, Fábio? Gessé vai trazer informações sobre uma coletiva do Corpo de Bombeiros para falar sobre as ações de segurança e de prevenção a incêndios aqui na nossa região também. Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, acabou há pouco a explanação por parte dos comandantes do Corpo de Bombeiros. O comandante-geral, inclusive, fez apresentações aqui da estrutura atual do Corpo de Bombeiros no estado e aqui na Dinter 1 em Caruaru. Daqui a pouco a gente chega trazendo todos os detalhes, inclusive com fala do comandante, que nesse momento está participando da coletiva. É isso aí, turma, estamos juntos nesse AB1. E aqui também tem espaço para a gente falar sobre os problemas da comunidade. E olha, a situação está bem difícil no José Carlos de Oliveira, hein? Você está vendo aí? Os moradores entraram em contato com a gente e o nosso Carro Link foi até lá para mostrar os problemas e cobrar uma solução também. Joel Almeida também está ao vivo aqui, ó. Quarta-feira é dia de falar sobre aquelas oportunidades do mercado de trabalho na região inteira, porque tem o AB Emprego. E um bom dia para você, Joel. Um ótimo dia para você, Almir. Ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no AB1 para ficar bem informado até 1h da tarde. Muitos assuntos, entre eles o AB Emprego, que vai trazer todas as oportunidades aqui disponíveis na região. A gente tem um bocado de vagas, para você que está procurando o seu primeiro emprego e também para você que quer ser reinserido no mercado de trabalho. Vamos trazer essas vagas e vamos falar também sobre o direito do trabalhador quando o assunto é férias. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1. Almir. Muito bem, Joel. Até daqui a pouquinho. E hoje tem a última reportagem especial sobre os jovens protagonistas. Nós vamos conhecer uma turma que, bem cedo, tem se destacado nos cargos de liderança. É cada vez maior o número de jovens que assumem postos estratégicos nas empresas. Então, tudo isso e muito mais agora, aqui no seu AB1. Agora 11 horas mais 52 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Aqui do lado, tá vendo aí, ó, o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante para a gente começar esse AB1, porque a previsão do tempo aponta um dia de sol entre nuvens. A gente está percebendo esse cenário agora nessas imagens ao vivo. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 28 graus e a mínima deve ficar na casa dos 21. E a Polícia Federal faz uma operação hoje que reúne forças de segurança de 15 estados no combate ao tráfico de drogas e de armas, além do combate a crimes como lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 180 mandados de busca e apreensão, pessoal, e mais de 100 mandados de prisão em todo o país, inclusive aqui em Pernambuco. Os mandados estão sendo cumpridos em cidades como Caruaru, Xangrande, Pesqueira, Gravatá, Surubim e Bezerros, além de outras cidades no sertão. No estado estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão, além de medidas de bloqueio de ativos financeiros que podem alcançar 5 milhões de reais, bem como o sequestro de imóveis e veículos vinculados ao grupo investigado. Segundo a Polícia Federal, as investigações revelaram um esquema criminoso complexo e bem organizado, responsável por movimentar grandes quantidades de drogas, promover a circulação ilegal de armas e atuar em roubos de cargas e veículos de transporte de valores.
O grupo também operava um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada e terceiros para ocultar a origem ilícita dos recursos. Ainda segundo a PF, aqui em Caruaru, um advogado foi preso por participação no esquema. Um carro de luxo foi apreendido com ele. O advogado, que não teve o nome revelado, foi levado para a penitenciária Juiz Plácido de Souza. E a Polícia Civil apresentou hoje outros detalhes sobre uma grande operação que prendeu uma quadrilha suspeita de praticar roubos, furtos e homicídios aqui no Agreste. Esse é um dos destaques do nosso portal e Fábio Gomes está chegando com as informações agora. Uma boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui na SABU. Uma operação importante, né? Foi realizada ontem pela manhã pela Polícia Civil e hoje a corporação acabou dando mais detalhes sobre como essa operação aconteceu em uma coletiva de imprensa que aconteceu na Dinter 1. De acordo com a Polícia Civil, 31 mandados judiciais foram cumpridos aqui em Pernambuco, entre eles mandados de prisão e de busca e apreensão, e essa quadrilha, ela é suspeita, nesse grupo criminoso é suspeito de crimes envolvendo roubos a solanqueiros aqui no Agreste e práticas de homicídios e também tentativas de homicídios. Foram apreendidas armas, coletes e também balaclavas. Durante a coletiva de imprensa, o delegado Igor Nogueira, responsável pela operação, informou que foram cumpridos 10 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Essas investigações tiveram início no ano passado, após a apreensão de armas no bairro Vila do Amor, em Santa Cruz de Capibaribe, e de acordo com a polícia, essas armas foram encontradas após roubos a solanqueiros que trafegavam na BR-104. Esses mandados foram cumpridos nos municípios de Santa Cruz de Capibaribe, Brejo da Madre de Deus, Vitória de Santo Antão e também aqui em Caruaru. Foram apreendidos um fuzil, 2 pistolas, 2 coletes balísticos e também essas balaclavas. A gente acompanha nesse momento algumas imagens que foram divulgadas pela Polícia Civil e hoje pela manhã o delegado Igor Nogueira também conversou com a nossa equipe, trazendo mais detalhes sobre essas prisões. Almir. Felizmente, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe são instituições muito preparadas. Nós, assim que tínhamos esses elementos mais sensíveis sob nossa custódia, tomamos todas as precauções, inclusive houve um reforço muito grande no efetivo, o que acabou fazendo com que esses indivíduos desistissem. Eles chegaram a iniciar alguns atos de execução desse planejamento, mas diante do reforço do efetivo, da quantidade de viaturas, quantidade de policiais dedicados, acabaram aí desistindo dessa ação. Bom, desde o ano passado já foram presas 7 pessoas, todas as lideranças já foram presas, já estão detidas aí, tanto no presídio aqui em Caruaru, quanto no presídio de Santa Cruz do Capibaribe, e as investigações elas progrediram para prender não só as lideranças, mas também pessoas que acabaram assumindo posição de gerência. Uma, inclusive esposa de um desses indivíduos, acabou assumindo a posição da gerência de drogas, e outras pessoas que atuavam tanto na venda de drogas como também na prática de alguns homicídios foram presos na data de ontem. A prisão desses indivíduos acabou, de uma certa forma, sufocando esse grupo, diminuindo o acesso deles a drogas. Com eles foi apreendida uma quantidade relevante de drogas no momento da prisão, mas na data de ontem nós conseguimos apreender pequenas quantidades de droga. Essas quantidades já estavam particionadas para que fossem vendidas e o que revela também que o nosso objetivo está sendo atingido, que é sufocar, fazer com que eles tenham menos acesso ainda a drogas e a essa venda de grande quantidade de drogas. Pois é, Almir, a gente segue acompanhando as repercussões e desdobramentos dessa operação. Ainda segundo o delegado também, esse grupo criminoso era suspeito de tentar fazer o resgate de outros membros dessas quadrilhas que acabavam sendo presos pela polícia, no momento que eram encaminhados para hospitais ou passavam por audiência de custódia. Esse grupo estava tentando, na verdade, articular para fazer o resgate dessas pessoas. Para conferir todos os detalhes sobre essa operação, é só acessar o nosso portal, Almir. Que história é essa, hein, Fábio? Impressionante, cheia de detalhes, não é? Aqui no G1 também tem informações a respeito de um grave acidente que aconteceu no sertão e deixou um homem e uma criança mortos. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, Almir. Infelizmente, um acidente que aconteceu no município de Betânia, no sertão pernambucano, município que faz parte da nossa área de cobertura aqui no Grupo Asa Branca. Esse homem, ele tem 51 anos e essa criança, que infelizmente também morreu, tem 5 anos de idade. De acordo com a polícia, eles foram atingidos, na verdade, por um caminhão no momento em que estavam em um carro de boi trafegando pela PE 340. Os dois, eles eram da mesma família e morreram ainda no momento desse acidente sem receber os socorros. Essas vítimas foram identificadas
como Maurício Manuel da Silva, esse homem de 51 anos, e o Alisson Luan de Souza, de 5 anos. De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram, o motorista do caminhão que atingiu essas vítimas não estava mais no local. A Polícia Civil emitiu também uma nota informando que o caso foi registrado através da Delegacia de Betânia como um acidente de trânsito com vítimas fatais. Um inquérito policial foi instaurado e essas investigações seguem em curso para localizar esse condutor desse veículo. Almir. Fábio Gomes e os destaques do G1 aqui nessa edição de quarta-feira do AB1. Muito obrigado, Fábio. Bom trabalho para você. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu. Agora falta 1 minuto para o meio-dia, pessoal, e agora tem os problemas da comunidade. Moradores de 2 ruas do Divinópolis se queixam dos esgotos estourados e do lixo também no meio da rua. Vamos dar uma olhada. Mau cheiro, insetos, lixo acumulado. Essa é a realidade enfrentada por moradores aqui do bairro Divinópolis em 2 ruas, a Rua Niterói e a Rua Joana d'Arc, que sofrem com esse esgoto a céu aberto. Os moradores contam que o problema surgiu na localidade após a instalação de um poste de energia. E o que está ocorrendo é quando faz as chuvas, ou mesmo sem chover, a água está dando retorno todinho para dentro das casas. Essa casa aqui, número 720, é a mais prejudicada. A vizinha também, a 708, a água está toda dando retorno para lá devido à escavação da forma errada. Já solicitamos vários órgãos responsáveis e nenhum veio dar atenção. Dona Marinalva tem 87 anos e mora no bairro há quase 50. O esgoto trouxe prejuízo para a residência dela. Cheiro ruim. O esgoto é tampado, não passa nada. É um problema. As vizinhanças todinhas sentiram esse cheiro ruim. E esse posto veio, aí está parado aí, nem fizeram, nem abriram esgoto, nem só passa um pouco só. A população pede por sossego e para que os órgãos responsáveis resolvam definitivamente o problema. Todo mundo preocupado, com toda razão, gente de idade também sofrendo com esse problema. Olha que cenário triste esse para uma rua. Impressionante, não é, pessoal? Então vamos às respostas. Em relação ao esgoto, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que uma equipe vai ao local para realizar o levantamento da manutenção necessária. É esse o recado da Secretaria e a gente vai seguir acompanhando, para resolver esse problema. Sobre o lixo, a Secretaria de Serviços Públicos disse que a coleta está sendo realizada normalmente nas segundas, quartas e sextas no período da noite e que possivelmente está acontecendo o descarte fora dos dias da coleta. Foi essa resposta que a gente recebeu. Também a gente vai seguir acompanhando essa situação até que ela seja devidamente resolvida. E olha, pessoal, tem problema da comunidade no José Carlos de Oliveira também. A falta de saneamento básico, de pavimentação também atrai bichos e insetos, além do mau cheiro, não é, na porta da casa das pessoas. Aquele cenário ruim que a gente já conhece. Então a nossa equipe foi até lá com o Carro Link e a gente vai ver agora também. Viemos até o José Carlos de Oliveira porque a população daqui entrou em contato com nossa redação para informar que tem um esgoto que está tirando o sossego dos moradores na rua Alexandrino Boaventura. Essa rua que inclusive a gente está chegando nela agora, uma das principais do bairro, né? Aqui direto, descendo sentido centro da cidade, a gente encontra a Associação dos Marceneiros. E ó, a gente já pode ver nas imagens que tem esgoto realmente, ó. Esse esgoto aqui na sua tela, no lado da sua tela, você está vendo, e também agora na frente, né? Esse esgoto a gente inclusive vai tentar descobrir aonde é que está a fonte desse esgoto. Vamos ver. Rua principal, muitos comércios e a população e os comerciantes dizem que não aguentam mais. Todo esse esgoto que a gente mostrou nas imagens agora da rua Alexandrino Boaventura, na verdade, é daqui, da rua São Silvestre, onde eu estou nesse momento. Esgoto esse que começa ali, ó. Vou conversar agora com os moradores que decidiram falar com a gente, o Marcos e a Nayara. Marcos, tá há quanto tempo assim? Já faz mais ou menos um mês. Aí tá muito mau cheiro, muitos insetos. Pode ver ali que tá cheio de mosquitos, da dengue também. E vai para outras ruas, né? Vai para outras ruas, prejudicando os comerciantes locais. O que você acredita que deve ser feito aqui? Eu acredito que deve vir a equipe de saneamento da Compesa para estar realizando o serviço aí.
A gente está vendo que não é um único problema, né? A rua também não é calçada, mas tem saneamento. O saneamento foram feitos através dos próprios moradores e infelizmente agora estourou aí e fica essa situação. Então cada casa tem uma fossa, mas não tem o saneamento da rua, é isso? Isso é. Se juntou aí, tem um cano mestre que passa, mas não tem saneamento, é só as fossas mesmo. Nayara também é moradora, é comerciante, na verdade também daqui de frente, né? Tem um estabelecimento de comida. É um restaurante, inclusive está me prejudicando muito, né? Os clientes reclamando do mau cheiro. O mosqueiro é uma questão também de saúde pública, né? Porque está nos afetando. Com certeza esse mau cheiro prejudica a nossa saúde. E os moradores, infelizmente, né, não se juntaram todos para resolver também esse problema, denunciar, né? Que é necessário e a gente espera que a TV Asa Branca, como ajuda muitas pessoas, também venha nos ajudar nessa questão também. Teve impacto na movimentação do restaurante? Teve sim, as pessoas não aguentam o mau cheiro, levanta e sai, pede até desculpa, né? Diz, ó irmão, sua comida é muito boa, mas a gente não está suportando o mau cheiro. Aí eu compreendo, né? Porque infelizmente nem eu estou suportando. Já senti vontade até de fechar as portas por um tempo enquanto resolve, porque é muita mosca. Um mau cheiro, né? Um mau cheiro horrível. A gente faz de tudo, mantém a limpeza, mas não tem como, né, tanger as moscas por conta desse esgoto, que é fossa, né, na verdade, não é água limpa, é fossa. Muito obrigado pelas informações, viu? É isso, a gente, claro, fica acompanhando tudo isso. O esgoto que está em outras ruas, ele escorre realmente por diversas ruas do bairro, mas é daqui, da rua São Silvestre, José Carlos de Oliveira. O pessoal aqui não aguenta mais viver com esse fedor, ter esse vizinho tão indesejado aqui. Almir. Muito obrigado, viu, Joel? É aquela situação, não é, pessoal? Já é um problema sério aí para quem está em casa, no dia a dia, e tem aquele mau cheiro entrando pela porta, pela janela, pela casa inteira. E quem tem um ponto comercial? Um restaurante, como a gente viu aí no relato. Quem é que vai conseguir fazer uma refeição com mau cheiro também? Isso significa prejuízo. Ou seja, são vários os problemas, né? Os transtornos são muitos. Sobre essa situação, a gente foi em busca de uma resposta e de uma solução também. A Compesa disse que não tinha solicitação para esse serviço lá nos canais oficiais da companhia. Ainda assim, as equipes serão enviadas para resolver esses problemas, hein? É esse o compromisso assumido pela Compesa. A nota da Compesa também reforça que a população deve informar por meio dos canais oficiais. São compesa.com.br, o aplicativo da Compesa pelo 0800 081 0195 e ainda pelo WhatsApp 99488 5227. E olha, tem problema de comunidade lá no Salgado também, hein? Na manhã de hoje, moradores do Salgado realizaram um protesto em frente a uma estação de tratamento da Compesa que fica no bairro. Objetos foram queimados na entrada da unidade. Está vendo aí as imagens? A ação, de acordo com os moradores, foi motivada devido à falta de abastecimento de água na localidade. Entramos em contato com a Compesa para dar uma resposta para esses moradores, mas ainda não tivemos um retorno. O espaço está aberto aqui para que os moradores do Salgado recebam essa resposta, esse posicionamento da Compesa. Agora é meio-dia, 7 minutos, pessoal. E os incêndios registrados recentemente na região levantaram uma certa preocupação em relação à estrutura do Corpo de Bombeiros. Hoje, a corporação convocou a imprensa para apresentar ações de segurança, prevenção e fiscalização contra incêndios. Então, a gente vai falar ao vivo com o Gessé Acioli. Ele está acompanhando esse assunto. Gessé, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. O evento acabou há pouco, né? Nós estamos aqui com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Cantarelli. Coronel, diante desse evento importante, diante dos fatos que ocorreram, né, nos últimos dias, nas últimas semanas aqui em Caruaru, o que é que se pode dizer à sociedade diante da estrutura que se tem e do que está sendo aportado para que se garanta maior estrutura e maior comprometimento do Corpo de Bombeiros junto à sociedade? Uma boa tarde. Boa tarde, Gessé, boa tarde, Almir, boa tarde a todos os telespectadores da TV Asa Branca. É uma satisfação muito grande estar aqui na cidade de Caruaru. Tive a oportunidade de trabalhar aqui por longos 6 anos, né, conhecendo a região.
é uma região que tem um polo industrial, um polo empresarial muito grande e estivemos na manhã de hoje conversando, compartilhando, porque segurança é uma grande corrente feita por elos, e os elos é justamente o compartilhar de entendimento, seja no sistema preventivo de uma edificação, seja no cuidado do cidadão dentro de casa, ou seja, no momento em que o Corpo de Bombeiros, uma instituição que está aqui justamente para compartilhar conhecimento, compartilhar as atividades que é o labor, é o mistério dessa instituição, é uma satisfação. E digo, né, de fator histórico, como estivemos apresentando aqui hoje, não somente pela sensibilidade da governadora Raquel Lira na cifra de um investimento em 2025 que rompeu a casa dos 280 milhões de reais, na compra de viaturas, na estruturação de edificações, como nós temos a construção, uma nova sede aqui do 2º Grupamento de Bombeiros na cidade de Caruaru, mas também em 15 cidades, envolvendo não só a região metropolitana, mas também o sertão do estado. A aquisição, nós temos ali a provisão de entrega de 110 viaturas ainda a serem recebidas pelo Corpo de Bombeiros para dotar essas seções, esses grupamentos, como todas as cidades, de mecanismos que possam fazer ainda mais frente a todo o trabalho que é desenvolvido por essas mulheres e homens que compõem essa instituição, que caso sendo demandado, como tivemos aí os eventos na cidade, estaremos pronto para, em condições de operar e dar resposta condizente a todas essas situações de desastre. Diante de situações como essa, sempre aquelas orientações que são básicas, mas necessárias para que evite esse tipo de situação. Exatamente, né? Um grande incêndio começa com um princípio de incêndio. Um pequeno desastre, ele pode tornar-se um grande desastre. E aí o compartilhamento, aí é oportuno conversar justamente nesse horário de meio-dia e convidar o senhor, a senhora, a dona de casa, ter ali um cuidado. Nesse momento agora, dá uma paradinha, vou verificar lá no fogão, observar se o registro que é colocado no cilindro de GLP, se ele está com a validade correta, se a mangueira, né, que tem uma tarja amarela lá, se a data de validade está ok, se ela não apresenta nenhuma fissura, se as conexões estão bem ajustadas. E esse compartilhamento de segurança tem que ser com a população. Afinal, o Corpo de Bombeiros tem uma frente a fazer, mas, como falei, segurança é uma grande corrente que deve ser, dentro dos seus elos, compartilhado. E aí eu convido a todos a ter essa mentalidade mais prevencionista e trabalhar juntos com o Corpo de Bombeiros e sempre que tiver qualquer demanda, seja numa palestra, numa instrução, estamos prontos para, em condições de assistir a população, não só de Caruaru, mas de toda a região e da sociedade pernambucana como um todo. Comandante, muito obrigado pela participação, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. A gente volta ao MI daqui a pouco com outro assunto. Estamos juntos nessa edição. Muito obrigado, viu, Gessé, por essas informações. Valeu! Aí a gente lembra que daqui a pouquinho, no Panorama CBN, a gente vai conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Caruaru, o coronel Gustavo Damasceno. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia e a gente vai seguindo com o seu AB1. Muito bem, agora é meio-dia, 12 minutos. Chegou a hora do AB Emprego e hoje a gente vai conferir muitas oportunidades que estão esperando por você no mercado de trabalho. Então a gente vai falar com o Joel Almeida ao vivo também para saber quais são essas oportunidades dessa quarta-feira. Hein, Joel? Boa tarde. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Eu falo aqui da Casa do Trabalhador, uma agência de trabalho e emprego para quem está buscando se reinserir no mercado de trabalho, para quem está procurando o primeiro emprego. E esse é um movimento que as pessoas vêm desde cedo, aqui até as 5 horas da tarde. Não só aqui tem vagas abertas, mas nos 4 cantos do estado. A gente procurou a SEDEP, que é a Secretaria de Desenvolvimento para o Emprego, né, aqui de Pernambuco, que já divulgou essas vagas. São mais de 500 vagas disponíveis para essa quarta-feira. A gente vai citar algumas delas agora. Vou te convidar para acompanhar na sua tela. Vamos ver. Em Caruaru tem uma vaga para auxiliar de contabilidade, 6 vagas para auxiliar de cozinha, 1 vaga para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, 9 vagas para auxiliar de limpeza, 20 vagas para auxiliar de linha de produção, 6 vagas para copeiro de hospital, 4 vagas para costureira, 8 para cozinheiro, 6 vagas para estoquista, vagas também para gerente de vendas, jardineiro e padeiro, 3 vagas para pedreiro, 3 também para servente de obras, 1 vaga para sushi man,
e 2 para técnico de segurança do trabalho. Também temos vagas disponíveis em Garanhuns, Arco Verde, Palmares, Serra Talhada, entre outros municípios pernambucanos. Vamos ver. Em Arco Verde tem vagas para atendente de balconista, eletricista e mecânico de automóveis e caminhões. Em Garanhuns, as vagas hoje são para ajudante de carga e descarga de mercadoria, recepcionista e repositor de mercadorias. Em Palmares, são 80 vagas para motorista de caminhão e 20 vagas para operador de colheitadeira. Em Serra Talhada, tem 2 vagas para administrador de marketing, 4 para ajudante de motorista, 2 para auxiliar operacional de logística, 2 também para coordenador administrativo, 4 vagas para motorista entregador, 2 para pedreiro, 2 para repositor de mercadorias, 2 também para servente de obras e 6 vagas para vendedor interno. Olha só quantas vagas disponíveis em diversas áreas de atuação, como a gente viu, mas não acabou, viu? A gente também separou vagas em Belo Jardim, por exemplo. Tem uma vaga para diretor de produção, uma vaga para eletricista de instalações industriais, uma vaga para motorista entregador, uma para repositor em supermercados. Bezerros tem 9 vagas para pedreiro, 10 para servente de obras, uma vaga para vendedor pracista. Santa Cruz do Capibaribe, também aqui no Agreste, tem 2 vagas para atendente de lanchonete, 5 vagas para atendente de lojas e mercados, 6 vagas para motorista entregador e 12 vagas para varredor de rua. Essas vagas que a gente trouxe agora não são as únicas desses municípios. A gente só trouxe algumas delas pinceladas, né? Você pode acompanhar esse quadro todo de vagas hoje no site cedep.pe.gov.br, mas pode acompanhar todos os dias também acessando por esse site. Lá é muito fácil, intuitivo, só é clicar em quadro de vagas que você vai ver por cidade essas vagas disponíveis. Também o G1 Caruaru e região separa também as vagas disponíveis. A gente também faz questão de trazer aqui no AB Emprego, inclusive tem outras informações, né? Você pode também procurar a agência de trabalho mais próximo da sua residência. Aqui em Caruaru tem 2 endereços, Rua Floriano Peixoto, número 147 no centro, funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, nesse endereço que a gente fala agora, e também tem lá no Expresso Cidadão do Caruaru Shopping, tá bom? Almir, eu volto com você. Isso, Joel. E a gente continua aqui no AB Emprego, a gente vai falar sobre direito trabalhista também. Como a gente sabe, as férias são muito importantes para o trabalhador, são muito aguardadas e elas podem ser fracionadas, divididas. Mas como é que pode ser feita essa divisão, hein, Joel? E será que isso é uma coisa que a lei determina? A gente vai saber agora, Almir, com a advogada, a Mílvia Anjos, que é advogada trabalhista, está aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite, Mílvia. E aí, pode ou não pode dividir essas férias e como fazer isso? Boa tarde. Muito boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Pois é, o direito às férias é um direito garantido a todo trabalhador, né? Após 1 ano de trabalho, ele adquire esse direito e tem mais 1 ano para tirar essas férias. E sim, né, pós-reforma trabalhista de 2017, que é recente, teve essa permissão e agora a gente pode fazer esse parcelamento em até 3 períodos. Mas há algumas regras, né? O primeiro período não pode ser inferior a 14 dias e os demais períodos não podem ser inferiores a menos de 5 dias. Então, aí tem algumas regras que podem ser aplicadas. Então, tira primeiro 16 dias, depois tira mais 5 e aí vai fazendo essa conta. Na mesma proporção, o pagamento. Então, se eu vou tirar primeiramente, né, aí 15 dias, por exemplo, eu vou receber proporcionalmente aos 15 dias esse terço constitucional vai repercutir só nesses 15 dias que vão ser pagos, se eu estou considerando aí esse fracionamento, tá? Então, se eu vou tirar os 30 dias, eu vou receber aí 2 dias antes, né, do período começar, eu recebo o salário correspondente ao período que eu vou descansar, mais um terço constitucional. Mas se a gente fala de fracionamento, a gente vai receber proporcionalmente a como foi combinado aí entre o trabalhador e o empregador. Vamos para uma pergunta agora polêmica. Quem é que decide isso? Se vai ser dividido ou não? Olha, o que é que a gente gosta muito de falar? Sobre a comunicação. Então, se é um desejo do trabalhador que essas férias sejam fracionadas, a gente recomenda que você externe para o seu empregador ou para o setor responsável. Olha, eu tenho um desejo de fracionar minhas férias. Porque aí ele sabendo, né, o empregador sabendo, a empresa sabendo, fica mais fácil de conseguir. Porque, na verdade, o poder diretivo do empregador é quem decide o período que essas férias vão ser gozadas e também como é que vai acontecer, se vai ser fracionado ou não.
Muito obrigado pelas informações. Milvia Anjos passou essas informações para a gente sobre a divisão das férias. Pode sim, é um direito constitucional, mas quem decide isso é o empregado junto com a empresa, tá certo? Vocês podem aí acordar. Agora, Almir, antes de devolver para você, falando de férias, bem que essas férias podiam ser parceladas, né, fracionadas, mas 30 dias, mais 30 dias durante o ano, né? Primeiro semestre e segundo, já estou pensando nas minhas e você na sua. Fica o sonho, né, Joel? Fica esse sonho, então, por enquanto. Valeu, muito obrigado pelas informações e bom trabalho, Joel. Vamos seguindo. Você sabia que, através da contribuição facultativa, estudantes maiores de 16 anos podem contribuir para o INSS? Para falar sobre esse assunto, Franklin Portugal está ao vivo com um advogado que também vai explicar tudo para a gente em detalhes. Não é isso, Franklin? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham no AB1. Né? É uma opção nessa contribuição facultativa para aqueles adolescentes aí, a partir dos 16 anos que tenham condição e que projetam, têm um pensamento para o futuro, né, com relação ao INSS, aposentadoria. Eu vou conversar agora com o advogado previdenciário aqui, Jaderson Santos. Primeiramente, muito boa tarde, Jaderson. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como funciona, então, esta contribuição facultativa? Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Almir e todos que estão nos vendo. Bem, a contribuição facultativa é para aquela pessoa que não exerce uma atividade remunerada, mas quer se filiar ao INSS. E a partir dos 16 anos é possível ser filiado do INSS como um contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo, ele tem 3 alíquotas de contribuição. A alíquota de 20%, que essa, na minha opinião, é a melhor. Por quê? Porque o adolescente, né, ali o estudante, ele vai poder contribuir e futuramente, caso passe num concurso, caso assuma em alguma empresa, ele vai poder usar essa contribuição para compensar o tempo, para transferir esse tempo de contribuição para um ente público, por exemplo, para uma aposentadoria no serviço público. Já tem também a contribuição de 11%, que é um plano mais simplificado, porém dá direito à aposentadoria por idade, benefício por incapacidade, pensão por morte para os dependentes caso a pessoa faleça, e também tem o facultativo baixa renda, que é para aquela pessoa que é de baixa renda, tem cadastro no CRAS e se dedica exclusivamente aos serviços domésticos. Para dar uma ideia mais clara, 20%, quando a gente fala 20% de quê nessa contribuição? Tá, a contribuição de 20% ela pode ser a partir de um salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo hoje é 1.621, calcula-se 20% sobre o salário mínimo. Mas a contribuição de 20% também pode ser sobre até o teto do INSS, que hoje é R$ 8.500, caso o estudante tenha a possibilidade de fazer isso. Já o pagamento de 11% ele se limita ao 11% do salário mínimo. Essa contribuição facultativa, ela tem que ser feita mensalmente, de maneira a cumprir realmente todos os meses, ou num mês que a pessoa não possa, ali, ele pode pular aquele mês, por exemplo? O ideal é pagar todos os meses para ficar assegurado, porém tem um período de graça do INSS. O que é o período de graça? Quando alguém para de pagar o INSS, ele ainda fica cobertado por algum tempo, dependendo da categoria. Porém, o ideal é pagar todos os meses, porque assim vai contando mais tempo de contribuição. Essa contribuição pode ser feita através de carnê GPS, aquele carnê laranja que você compra nas livrarias, nas papelarias e preenche, ou pelo próprio sistema Meu INSS. Você entra com a senha Gov, pesquisa lá no campo de pesquisa GPS, que é Guia da Previdência Social. E lá você vai entrar no sistema para emitir essa guia e você pagar mensalmente. Muito obrigado pela participação, Jaderson Santos, aqui com a gente. Daqui a pouco, outro assunto aqui no AB1. Comigo também, Almir. É isso, a gente segue adiante no AB1 de hoje, né, Franklin? Muito obrigado por essas informações, a gente agradece ao advogado também. E agora vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse período das doenças sazonais, ou seja, as doenças que aparecem com mais frequência em determinadas épocas do ano, as viroses. É o caso também da síndrome respiratória aguda grave, por exemplo. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, hein? 12h, 22 minutos. Então, estamos de volta para você, 12h, 24 minutos, e a Secretaria de Saúde de Caruaru recebeu doses da vacina de combate à bronquiolite, doença que tem sido a principal causa de infecções respiratórias em crianças de até 2 anos, pessoal. Então, a gente vai voltar ao vivo com Gessé Acioli, a gente vai saber como será feita essa vacinação. Gessé?
Pois é, Almir, a gente volta a falar desse importante assunto, né? Principalmente quando se tem um reforço com a chegada de novas doses. E a gente fala agora com o secretário Matheus Neves, que é secretário de Saúde aqui em Caruaru. Secretário, diante da chegada dessas novas vacinas, começa-se então a vacinação. Como é que está a programação do município para atingir esse público-alvo? Boa tarde. Boa tarde. O Ministério da Saúde, nesse ano, já lançou 3 vacinas. Né? Teve vacina da dengue para adolescentes, vacina da dengue para profissionais de saúde e a vacina agora contra a bronquiolite, né? Que ela vem sendo aplicada em prematuros. É algo que está sendo aplicado aqui no nosso município, na maternidade Santa Luz dos Pobres, com alguns protocolos. Né? A gente sabe que é para bebês prematuros, de 36 semanas e 6 dias, né? Também vai ser para bebês de 24, crianças, na verdade, de até 24 meses, certo? Com algumas comorbidades, tudo seguindo o fluxo conforme preconiza o Ministério da Saúde. E a gente observa que com essa chegada das novas doses existe todo um cronograma específico desse público-alvo. Hoje, como é que o município acompanha também a necessidade dessa obtenção, tanto das vacinas chegarem, quanto de atingir esse público? A Secretaria ela acompanha através de metas vacinais. A gente tem a equipe dentro da maternidade, um posto de vacina dentro da maternidade, que vacina as crianças e já manda a informação para a gente conseguir consultar e planilhar tudo, para a gente ter tudo sabendo como é que está a cobertura vacinal do município. Inclusive, hoje, durante pela manhã, a gente teve um evento junto com o Ministério Público, que é o lançamento do selo Bora Vacinar, que é onde a gente vai ter categorias para ganhar selos e acordo com a cobertura vacinal da população. Diante dessa necessidade de estar vacinando esse público, há também um chamado para que essas mães possam participar, levar os bebês. Isso é importante, né, que os pais das crianças e dos bebês eles entendam que é importante a vacinação. É uma política pública eficaz, eficiente e correta e concreta e segura para a população. Secretário, a gente sabe que a cidade tem tido um trabalho muito focado nessa busca ativa. Isso existe também nessa questão desse público, já que é um público tão específico. Na verdade, acontece mais o público vir mesmo procurar a unidade, porque é uma vacina importante que antes não era disponibilizada no SUS e agora é disponibilizada no SUS, era uma vacina particular, e a gente conseguindo disponibilizar no SUS, a gente consegue disponibilizar para todas as pessoas da população. Secretário, muito obrigado pela participação conosco. É isso, Almir, vacina contra a bronquiolite para esses pequenos, né? A gente sabe da necessidade desse tratamento, então a gente reforça então para os pais e as mamães principalmente ficarem atentas aí para levar os pequenos para essa vacinação. Volto contigo. Isso, é preciso cuidar dessa criançada com muita responsabilidade sempre, não é isso, Jessé? Valeu, muito obrigado. E a gente segue falando sobre saúde, porque o período das doenças sazonais, ou seja, as doenças que aparecem com mais frequência em determinadas épocas do ano, já começou. A exemplo dessas viroses, não é? E uma dessas doenças é a síndrome respiratória aguda grave. Veja na reportagem que a gente preparou. O estado já entrou oficialmente na sazonalidade da síndrome respiratória aguda grave, neste período que vai de março a agosto. A síndrome respiratória é considerada infecção severa, que compromete a oxigenação do sangue por meio de lesões nos pulmões. Em 2025 foram notificados 7.375 casos em Pernambuco. Destes, 4.038, ou 54,7%, foram em crianças de 0 a 2 anos. Os pequenos tendem a ter maior vulnerabilidade, mas a síndrome respiratória aguda grave atinge a várias faixas etárias. Até o momento, a gente não tem um indicativo de pressão assistencial, nossa taxa de ocupação está uma taxa de ocupação aceitável, nosso tempo de espera está proporcional ao tempo de espera do nível 0 de ativação do nosso plano, ou seja, dentro da normalidade, mas já é esperado pela Secretaria que nas próximas semanas a gente comece a enfrentar uma alta circulação viral, a gente começa a enfrentar uma pressão assistencial e, considerando isso, já iniciamos a abertura desses leitos. É importantíssimo também a gente ressaltar para toda a população a necessidade de prevenção. A prevenção ainda é o melhor remédio, ainda é a melhor ação que pode trazer os melhores resultados. Então, nas nossas crianças, principalmente menores de 2 anos, a gente evitar ambientes de aglomeração durante as próximas semanas. As crianças que, porventura, venham apresentar algum sintoma gripal, a gente, se possível, não mandar para a escola, não ter contato com outras criancinhas. E também um recado importante para as gestantes. Já está disponível em toda a rede do Estado de Pernambuco, em todas as unidades de saúde, a vacinação da sazonalidade, a vacinação contra o vírus sincicial respiratório. Essa vacinação ela pode ser aplicada em gestantes acima de 28 semanas. Um ponto de alerta é que a sazonalidade das viroses fica muitas vezes bem próxima de uma das maiores festas do país, o Carnaval.
Quem faz essa relação é o pediatra e diretor técnico da UPA do Salgado, Mário Espíndola. A gente está num período de grande sazonalidade. A gente vem num período pós-carnaval de muita aglomeração e a gente tem enfrentado nessa época a questão da síndrome respiratória aguda grave. Principalmente a gente vê os casos maiores em crianças, a maior demanda em crianças. Essa síndrome ela é causada, inicialmente ela começa como uma gripe, como uma obstrução nasal, como uma congestão nasal, uma tosse. Às vezes evolui para um desconforto respiratório pela obstrução. É uma obstrução alta que ela faz com que evolua para uma obstrução baixa. E principalmente nas crianças, né, como estão em desenvolvimento, elas têm uma obstrução, uma manifestação de sintomas maiores. Aí elas têm um desconforto respiratório maior, tem um aumento do esforço respiratório. Isso causa uma dessaturação na criança. A criança ela tem uma dispneia, que é o esforço respiratório maior, a obstrução nasal, a tosse, uma tosse irritativa. O especialista ainda orienta, é preciso que os pais monitorem a condição de saúde dos filhos. Quando eles percebam um esforço respiratório, a gente chama batimento de asa de nariz, a asa do nariz ela bate, ele inspira mais forte, você vê uma respiração mais agônica, uma respiração mais com dificuldade, uma tosse mais intensa, um estado geral mais decaído, uma prostração da criança, a gente pede que procure uma unidade de urgência e emergência. Muito bem, agora é 12h32, nós estamos no Março Amarelo. Essa cor reforça a importância da atenção sobre a endometriose, uma doença crônica que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. E amanhã tem um evento de graça aqui em Caruaru que vai reunir os médicos para falar sobre os cuidados com essa doença. E o Dr. Neidson Menezes faz o convite. Março Amarelo é o mês da conscientização da endometriose. A Clínica Ser Mulher, em parceria com o Centro de Endometriose e Esteroscopia de Pernambuco, estará promovendo o Endo Encontro. Ocorrerá no dia 19, a partir das 14 horas, na Clínica Ser Mulher. Trata-se de um encontro com todos os pacientes portadores de endometriose, com toda a equipe multidisciplinar da Clínica Ser Mulher. Por ser mulher que sofre de dor frequente, dor na relação sexual, dificuldade para engravidar e não tem assistência médica especializada, a Clínica Ser Mulher estará à sua disposição. Além disso, serão sorteados consultas, exames e mapeamento para endometriose. Será um prazer recebê-la aqui na Clínica Ser Mulher. Bom, e quem quiser participar dessa ação pode fazer a pré-inscrição pelo fone 3128-3899 ou pelo WhatsApp 98189-3899. A Clínica Ser Mulher, onde o evento será realizado amanhã às 16h, fica na rua Saldanha Marinho, 423, no bairro Maurício de Nassau. E amanhã no AB Saúde nós vamos falar justamente sobre endometriose. Aí você pode aproveitar e mandar a sua pergunta também para a gente. Veja. Uma doença com sintomas que incluem cólicas menstruais de forte intensidade, dores durante as relações sexuais, dor e sangramento intestinais e urinários durante a menstruação. Essa é a endometriose, uma doença caracterizada pela proliferação de células do endométrio. Se você já sentiu algum desses sintomas ou tem alguma dúvida sobre o assunto, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp e um especialista vai responder a todos os questionamentos. É nesta quinta-feira, no AB Saúde, no AB1. E agora tem espaço para o seu direito aqui no AB1, então a gente vai voltar a conversar com o repórter Franklin Portugal. Ele está ao vivo com a gente e vai dizer qual é o problema de hoje. Conte tudo, seu Franklin. Pois é, Almir, dentro do seu direito de hoje, né, o relato, a insatisfação desse telespectador, Rinaldo Júnior, que nos enviou um vídeo. Ele não conseguiu ter o diploma após a conclusão de um curso aí universitário, curso superior, e ele não entende por quê, mesmo com a explicação, o argumento da unidade de ensino, da faculdade, em que, enfim, ele teve a oportunidade de realizar os estudos,
não conseguiu o diploma e não aceita, não engole esse argumento que a gente vai entender. Que argumento é esse aí da faculdade ou universidade para não ter entregue ainda o diploma do Hinaldo Júnior? Vamos acompanhar o que ele disse. Exatamente. Não houve a colação de grau, eu concluí o curso de Direito em 2025, não é isso? Porém, a instituição não me informou a data da colação de grau. Procurei em dezembro, em janeiro, em fevereiro e nenhuma explicação. Disseram que estavam simplesmente organizando na documentação para que os alunos fossem chamados automaticamente, não é isso? Para fazer a colação de grau. Agora, em março, procurei a instituição novamente, não é isso? E tive a surpresa que eu não poderia fazer a colação de grau porque eu estava irregular com o ENAD. A instituição em nenhum momento me informou sobre essa prova do ENAD, né? E hoje agora me encontro prejudicado, porque não fiz a colação de grau e estou sem diploma, né? E não consigo, por exemplo, trabalhar na área, porque como vou conseguir sem uma colação de grau e sem diploma? Olha só, todo o esforço, né? Anos e anos de dedicação e estudo, e o Hinaldo está aí parado nessa situação sem solução, pelo menos por enquanto. Vou conversar agora com o advogado Raul Rodrigues a respeito do assunto, em relação ao ENAD que ele não fez. Como é que fica então essa situação muito complicada aí do Hinaldo Júnior? Boa tarde, Raul. Boa tarde, Franklin. Bem, infelizmente isso é um tipo de situação que não é raro. As instituições elas cobram a realização do ENAD pelo aluno para que aí possam dar o comprovante, né, ali a colação de grau dele. Isso é uma atitude abusiva. O próprio ENAD, a lei que instituiu o ENAD, ela vem apenas para trazer uma política de avaliação das instituições de ensino e não do próprio aluno. Então a única coisa que realmente vai mudar no histórico dele é se ele fez ou não ENAD. Inclusive a nota que ele tirou não é válida para ele, não acrescenta em nada do currículo dele. Então por isso hoje as instituições, né, os órgãos jurisprudenciais, os TJs, eles entendem que não pode a instituição de ensino obrigar o aluno a fazer, né, a ter como condição da sua colação de grau a realização dessa prova. Raul, qual a solução que pode vir aí de alguma atitude aí do Hinaldo? Que caminho ele pode tomar para resolver esse problema? Hinaldo, o que você precisa fazer é procurar um advogado especialista que possa lhe auxiliar e recorrer à justiça para evitar essa abusividade, né? Para coibir, no caso, a instituição de ensino a lhe prestar essa colação de grau, a lhe dar a conclusão, e isso uma vez que não está na lei, como já até falei, uma sanção para o aluno que não faça o ENAD. Então, é totalmente ilegal esse tipo de abusividade das instituições de ensino. Que tipo de ação seria mesmo de caráter liminar? Que tipo de ação seria mais efetiva? Hoje já é possível sim, a gente já tem alguma jurisprudência pacífica no sentido em conseguir o deferimento de um liminar para que ele possa sim colar grau. Mas isso não significa que o processo vai encerrar. Apesar de que muitas vezes as sentenças estão continuando validando essas liminares deferidas, é sim possível requerer em caráter liminar para que ele possa não perder a oportunidade e já começar assim a trabalhar de forma tranquila com a conclusão do seu curso. Mesmo que o processo continue transcorrendo. Né? Isso, mesmo o processo ele continua, tá? Vai ter uma dilação probatória, mas hoje as liminares já é sim possível, uma vez que já está bastante tranquilo na jurisprudência esse tipo de deferimento. Além de que, para o aluno, é fundamental que ele passe a vir a trabalhar, né? Cada dia que passa é uma verba alimentar que ele pode estar deixando de oferir por conta de ilegalidade feita por essas instituições de ensino. Muito obrigado pela participação, portanto, aqui no Seu Direito, do advogado Raul Rodrigues aqui com a gente. Então a gente segue esperando que o Hinaldo Júnior possa ter a devida solução de tudo isso aí que ele relatou aqui no AB1 dentro do Seu Direito. Almir. Muito obrigado, valeu, viu, Franklin? Toda quarta-feira tem o Seu Direito aqui no AB1. A gente agradece as informações e as orientações do advogado. A seguir no AB1 tem AB Esporte, tem informações sobre as inscrições para a Copa TV Asa Branca de Futsal. Vem aí mais uma edição, hein? Daqui a pouquinho a gente vai contar tudo. 12h, 39 minutos agora. AB1 de volta para você. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região. A exemplo de Belo Jardim, aqui no Agreste, mínima de 20 graus hoje, hein? A máxima pode chegar aos 31. Lá na Zona da Mata tem Catende, mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 33 graus. No Sertão, Serra Talhada, com mínima de 22 graus e a máxima pode chegar aos 34, hein, pessoal? Vamos seguindo então, vamos para o AB Esporte agora, porque tem recado importante sobre a Copa TV Asa Branca de Futsal.
Herbert Ramos está ao vivo com a gente e conta os detalhes a respeito desse assunto. Boa tarde para você, Herbert. Olá, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no AB1, ligado no nosso AB Esporte. O período de inscrições da 14ª edição da Copa TV Asa Branca está chegando ao fim. Esse ano, o campeonato terá 16 equipes. São 16 vagas para vocês se inscreverem. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira, somente até o dia 20. Pelo link oficial disponível em matéria fixada lá no nosso portal GE Caruaru e Região. Portanto, não perde tempo, acessa lá o GE e garante a participação da equipe aí da sua cidade, do time, da seleção do seu município. Podem participar times, clubes, seleções municipais, com limite de até 3 atletas federados por cada time. Todos os jogos dessa edição serão realizados no Ginásio Municipal de Caruaru, que fica ali na rua Visconde de Inhaúma, no bairro Maurício de Nassau. E a gente ainda vai falar bastante sobre essa competição por aqui, Almir. Ah, claro que sim. A gente vai acompanhar tudo, trazer os detalhes aí, fazer a cobertura completa dessa Copa tão bacana que acontece aqui, realizada pela TV Asa Branca. E agora tem outro recado importante, dessa vez para a turma que gosta daquela resenha quando o assunto é futebol. Especialmente lá em Vertentes, não é isso, Herbert? É isso mesmo, Almir. Amanhã, a turma de Vertentes pode se preparar para uma boa resenha sobre futebol. Um bom debate com ele, minha joia, Tiago Medeiros. O encontro acontece em frente à Igreja Matriz de São José, no centro de Vertentes. O horário, a partir das 12 horas, meio-dia, a turma do Globo Esporte Pernambuco vai estar por lá, com o Tiago Medeiros comandando tudo. Então você de Vertentes e região é o nosso convidado Caravana do GE lá em Vertentes. E por falar em recado, tem mais um recado importante para quem nos acompanha aqui no AB1, no AB Esporte. Amanhã tem mais um episódio do GE no Racha, que vai ser exibido aqui no AB1, que é exibido toda quinta-feira. Dessa vez, a turma escolhida foi o Racha dos Amigos. Então confere comigo um trechinho dessa resenha. Galera do Racha dos Amigos! O GE do Racha! O GE do Racha! Quer dizer que a novidade da melancia é hoje, por isso o cara não sabe nem qual é a hora de cortar a melancia, né? Os caras não sabem nem qual é a hora de cortar a melancia, pô. Primeira vez que o Racha tá vendo a melancia, uma frutinha. Como um gato! Vai fazer quantos gols o jogador? Diz aí. Bota muita expectativa, não. Umzinho tá bom. Recado dado, vocês não perdem por esperar. Amanhã, quinta-feira, tem a exibição de mais uma edição do GE no Racha. Almir, recados dados, vou ficando por aqui, fazendo o convite para todo mundo que quiser mais informações sobre o esporte regional. Acesse lá, GE Caruaru e Região. Até amanhã, Almir. Valeu, viu, Herbert? Grande abraço para você. O intervalo tá chegando e daqui a pouquinho tem a última reportagem especial sobre os jovens protagonistas. Aí a gente vai conhecer uma turma que tem se destacado nos cargos de liderança nas empresas bem cedo. A gente volta já, ó, meio-dia, 45 minutos agora. A B1 de volta para você nessa quarta-feira, meio-dia, 47 minutos. A gente vai dar uma olhadinha no trânsito agora aqui em Caruaru. Olha aí, a rua Visconde de Inhaúma na sua tela. Movimentação bem tranquila. A gente está percebendo a passagem de alguns pedestres ali pelas calçadas nas laterais e poucos veículos circulando pela Visconde nesse instante, nessas imagens ao vivo aqui na telinha da Asa Branca. E agora a gente vai conferir a última reportagem especial sobre os jovens protagonistas. Hoje a gente vai conhecer uma turma que bem cedo tem se destacado nos cargos de liderança. Túlio tem 27 anos e acredite, ele é um dos diretores dessa indústria de energia solar em Caruaru, que atua em 3 estados do Nordeste. A empresa tem mais de 170 funcionários na folha de pagamento. Hoje funciona nesta área de 4.000 metros quadrados. São 5 galpões com diversos setores e com projeto de expansão em andamento, mas nem sempre foi assim. A empresa começou em uma pequena sala dentro de um empresarial. O pai dele, que é diretor comercial, diz que o filho deu uma cara nova ao negócio. Túlio trouxe o novo, Túlio inovou. Então Túlio meio que foi a IA do negócio. Então
Eu vim com experiência, uma bagagem muito forte comercial, mas Túlio tem uma visão em que eu não tinha, porque Túlio veio com experiência, veio com uma pessoa nova, trouxe novas coisas e a organização da empresa. O que faz uma empresa crescer é você ter uma gestão organizada, a gestão de pessoas. Então, Túlio implantou tudo isso aqui dentro da nossa empresa. Meu pai ele fala muito que a junção comigo ajudou muito ele a dar uma oxigenada. Eu, como jovem, me senti como se fosse engolido o tempo todo. A gente vem em um crescimento rápido, então, mês após mês que a gente vai aumentando a venda, vai aumentando a responsabilidade, você sente aquele peso. Pô, não tem experiência, e aí? Tô no lugar certo, mas ao mesmo tempo você sente a evolução chegar, com o estudo, com preparação, e aí no dia a dia, acertando, errando, o fato de ter uma pessoa mais experiente do seu lado ajuda a equilibrar, mas eu tenho certeza que essa juventude, o fato de querer trazer novidade, de entender como funciona uma rede social, de entender que não é só postar qualquer coisa ali no Instagram, conseguir envolver o cliente, essa cabeça mais nova ajuda a gente a se posicionar no mercado e conseguir se comunicar melhor. Então, quando juntou com meu pai, deu um fit perfeito aí. Mas embora seja o responsável por gerir parte da empresa, ele conta que o medo vem sempre na tomada de decisões. 60% da empresa hoje, o corpo é jovem. E esse yin-yang, vamos dizer assim, de jovem com experiente, ajuda muito. Porém, a mente jovem ela é muito importante aqui dentro para dar essa oxigenada. Boa parte, vamos lá, 70% da liderança da gente é jovem. Então, é uma coisa que, naturalmente, no começo, a construção é mais difícil, porque você traz pessoas ali que normalmente estão enfrentando um cargo de liderança pela primeira vez. Mas o que é que aconteceu muito? A gente cresceu junto. Do mesmo jeito que eu, como jovem, à frente da empresa, fui tendo desafios que nunca tinha tido na minha vida, muitos líderes aqui dentro, que são jovens também, foram tendo desafios que nunca tiveram na vida. Então, com o apoio de consultoria, com o apoio de saber que, poxa, a cabeça é o quê? A gente pode errar, não tem problema de errar. A questão não é errar a mesma coisa sempre. A questão é errar menos, errar menor e conseguir ir melhorando. Mas eu sinto que essa pegada jovem da empresa ajudou muito o dia a dia a gente ter aquele tato na rua e não ficar tão engessado, não ficar aquela empresa, uma empresa familiar, tradicional, ficou muito engessada. Às vezes, sabe aquela sensação de parou no tempo? Quando você tem muito jovem dentro da empresa, você consegue dar essa dinâmica, essa rapidez. E o que é que a experiência ajuda? Às vezes o jovem ele fica no mundo da lua. A experiência vai lá, resgata o cara e dá um caminho. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, esse 40% experiente aí, ajuda a dar um caminho. Uma pesquisa realizada pela Solides, uma empresa especializada em RH e departamento pessoal, aponta que 44% dos jovens de 18 a 24 anos conseguiram chegar a um cargo de liderança de 1 a 3 anos logo após o início da carreira. Outra parte, 27%, conseguiram chegar a esse cargo de 3 a 5 anos. Isso demonstra uma mudança no comportamento das empresas que têm deixado todos esses processos ainda mais jovens. Bárbara chegou para trabalhar aos 20 anos aqui e hoje, aos 24, já deu um passo importante na carreira. Se tornou uma líder. Ela é responsável por um setor inteiro de profissionais. Mesmo com pouca idade, sempre que conta o que faz, diz que as pessoas ficam impressionadas. Foi me dada a confiança de liderar esse setor, então é motivador a cada dia que passa eu poder me destacar mais, eu aprender novas coisas e conseguir entregar um trabalho de boa qualidade. Causa estranheza por parte das pessoas de ver uma pessoa tão nova exercendo um cargo de liderança desse, mas esses 4 anos eles foram de muito aprendizado, de muito trabalho e de muita persistência também. Então, ao longo desse tempo foram incluídos diversos processos, a empresa como um todo mudou, a equipe também passou por modelação, mas eu sinto que a gente está no caminho certo, que é um desafio bom e que eu sei que a gente pode se superar a cada dia que passa. Essa realidade faz parte do dia a dia corporativo. É que o mercado tem contratado cada vez mais gente jovem, mesmo sem experiência. Os especialistas dizem que as empresas têm percebido que o receio de contratar jovens estava atrasando as coisas. Agora, as novas ideias dão o tom do trabalho.
E essa mudança jovial já tem chegado em outros países do mundo. Por exemplo, agora a gente vai conversar com a Ellen Beatriz, que é caruaruense, saiu daqui há alguns anos, tem pouco mais de 20 anos e está morando em Portugal. Ellen está falando direto de Lisboa. É uma jovem trabalhando inclusive em rede de supermercados, em redes de hotéis e até em um dos estádios maiores do mundo, né, Ellen? Tu chefia, inclusive, uma equipe de outras pessoas, incluindo homens, sendo jovem. Como é que tu enxerga essa mudança comportamental das empresas, das indústrias? Então, chegar nessa área com pouca idade e sendo mulher, eu tive que ganhar alguma confiança primeiro no meu trabalho, para depois conseguir impor essa confiança e fazer com que as pessoas percebam que o meu trabalho vai ser realizado independente da minha idade, independente do meu gênero. Nosso departamento faz basicamente o serviço pós-venda, faz o serviço ao cliente e após, então manutenções, assistência técnica, e eu brinco que eu sou gestora, mas eu sempre tento entender e quero estar por dentro do que os meus técnicos, né, do que as pessoas que trabalham comigo estão a fazer no local. Então, tenho bastante atenção também, além da gestão, também tenho bastante atenção nas competências, nas intervenções e manutenções técnicas que estão sendo feitas, quando não sou eu fazendo, né, quando há alguma coisinha ali ou outra, tem que ser mesmo eu. Agora, do outro lado do mundo, jovem, sem experiência, mas com vontade de dar certo, tá mostrando para o mundo inteiro que uma menina do interior de Pernambuco tem uma força que ninguém pode tirar. Tem sempre. Eu acho que a oportunidade, claro que o lugar que você está também ajuda, né? Quando eu saí de Bezerros, que eu estava na ETE, para vir, eu estava no segundo ano, completei o segundo ano para vir para Portugal. Foi um misto de emoções, bastante, ainda muito nova, não é? Não sabia muito bem o que é que aconteceria, e continuei o ensino médio. Quando eu continuei o ensino médio, eu vi que eu precisava dar de tudo que eu podia, eu precisava ser a melhor. Então, eu consegui destaques na escola, mesmo com o ensino, que as pessoas dizem ser, ou acham que são inferior, porque na ETE de Bezerros é um ensino ótimo, eu amei estudar lá. Mas mesmo com a ideia, né, do Brasil, do brasileiro, de ter um ensino inferior ao resto do mundo, eu acho que com a força de vontade e ali bastante estudo, eu consegui me adaptar bem na escola e foi o que me abriu várias portas também. Foi ter passado pela ETE de Bezerros, foi ter estudado em Caruaru, isso fez parte de mim, do que eu sou, e me ajudou bastante também estar aqui onde eu estou hoje. O Brasil tem hoje, de acordo com dados do Ministério do Trabalho, mais de 47 milhões de trabalhadores. Em Caruaru, há 91.501 pessoas trabalhando no mercado formal, com carteira assinada. 19.159 são empregos ocupados por jovens dos 18 aos 24 anos, o que representa 21% do total de pessoas ocupadas. Daniel também é um jovem brasileiro que sabe o poder transformador que a educação tem. Meu pai, ele trabalhava num emprego que era bem custoso fisicamente para ele, né? Ele trabalhava num serviço muito manual e ele, através de um amigo, ele começou a estudar, a fazer um curso técnico de segurança do trabalho, e através da educação, ele melhorou a vida dele e melhorou a vida da gente, né? Consequentemente. Aí ele foi um dos meus vários exemplos para eu continuar nos estudos e continuar estudando educação, faculdade, e só através dos estudos, educação e constância, né, é que a pessoa consegue chegar no objetivo. Hoje ele é professor, profissional liberal e servidor público, mas ainda quer muito mais. Eu sempre tive essa vontade de compartilhar um pouco da minha profissão, de como eu fiz para chegar até aqui, né, e de como elaborar realmente, sair da estaca zero. E eu tenho esse desejo, essa vontade de ajudar o pessoal através das aulas, através de divulgando material, né? Então, eu acredito que isso é um dos pilares assim, que vai ajudar os novos engenheiros a se guiar e não se sentir tão perdido no começo, né? Essa especialista explica que para conseguir se destacar nesse mundo competitivo, o jovem precisa investir na carreira. E as empresas, por outro lado, precisam dar chance a quem tem gana de vencer. Primeiro, ele precisa saber que ele tem potencial, acreditar nele, né? O primeiro ponto, ele precisa acreditar que eu tenho esse potencial e ele tem que começar a aparecer. Como é que ele começa a aparecer?
né? Ele tem que empreender, tem que mostrar o que ele faz, porque hoje o jovem, eles têm uma capacidade enorme, principalmente nesse mercado, na questão tecnológica, né? Eles estão aí com... Eu digo que os jovens são o tecnológico que toda empresa precisa. E o seu AB1 dessa quarta-feira termina aqui desejando uma ótima tarde para todo mundo. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!